Oi, pessoal. Meu nome é Raíssa Por Deus e meu grupo vai falar sobre programação assíncrona. Inicialmente, nós podemos definir o que é thread, que é uma forma de dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas que vão ser executadas concorrentemente. Aqui nós temos a ideia de um programa sem as threads, que vai rodar em sequência do começo ao fim. E agora nós temos um programa usando o conceito de threads, onde o código vai ser rodado em blocos, ambos com a mesma velocidade. Um programa single thread inicia na etapa 1 e continua sequencialmente pela etapa 2, etapa 3, até que todas as etapas estejam completas. Permitem que você execute várias threads ao mesmo tempo, cada uma executando um passo. Para que isso fique mais claro, nós podemos tomar o exemplo para single thread como artesanato, que é quando uma pessoa faz todo o processo do começo ao fim, e isso demanda mais tempo. Já para as aplicações multithread, nós temos o Taylorismo, que seria uma racionalização do trabalho, otimizando o processo de produção. Nós podemos ver na animação que um exemplo de single thread é quando o código roda de forma sequencial. Já para a forma multithread, ele será executado ao mesmo tempo, fazendo com que o programa seja otimizado. O threading, quando isso vai ser bom para o programador? Simples, quando ele quiser maior desempenho e maior eficiência. Como, por exemplo, receber muitas mensagens simultaneamente por um aplicativo. O multithreading impede que alguma dessas mensagens se perca, ou dividir as threads de áudio e vídeo em algum videogame. Mas também é necessário que você saiba quando não utilizar o multithreading, porque é muito fácil que você se confunda, principalmente no começo, porque controlar um grande número de threads requer bastante atenção. Trabalhar com multithreading requer muito trabalho e concentração. Além disso, não é recomendado que você use essa técnica para sistemas simples, programas muito pequenos, porque geralmente não leva a um cenário muito proveitoso. Bom dia, meu nome é Vitor Lucas e vou falar um pouco sobre a história, padronização e a evolução da programação assíncrona. Há muito tempo, a programação assíncrona vem sendo utilizada por profissionais da programação. Esse uso era caracterizado por uma grande dificuldade de implementação. A padronização veio apenas em 1995, com a norma I3E 1003.1c, que padronizou a interface de sistema operacional portátil, a interface de programas de aplicativos do sistema, API, e a extensão de threads da linguagem C. Porém, mesmo com essa padronização, os programas que utilizavam multithread eram mais caros de produzir e mais complexos. No entanto, com o passar do tempo, esse paradigma vem se alterando. A exemplo, temos o C++, que a partir da versão C++11, lançada em 12 de agosto de 2011, integrou a classe Thread, que permite ao programador escrever métodos assíncronos quase tão facilmente quanto escrever métodos síncronos. E é nesse contexto que vamos hoje aprender um pouco sobre essa biblioteca, suas funcionalidades e sobre os benefícios da programação assíncrona. Bom dia, meu nome é Jefferson e fiquei encarregado de apresentar a partir da importância do multithreading e como ele interfere no andamento de programas com operações computacionais extensas. Aplicações que tiram proveito do multithreading possuem vários benefícios, incluindo os seguintes: uso mais eficiente da CPU, maior confiabilidade no sistema e melhor desempenho em computadores com vários processadores. Em várias aplicações, você pode fazer chamadas sincronizadas a recursos,
como instrumentos. Essas chamadas a instrumentos tomam um longo tempo para serem completadas. Em uma aplicação com um único thread, uma chamada efetivamente bloqueia ou previne qualquer outra tarefa dentro da aplicação de executar até que a operação esteja completa. O multithreading previne esse bloqueio. Enquanto a chamada assíncrona é executada em uma thread, outras partes do programa que não dependem dessa chamada são executadas em threads diferentes. A execução da aplicação progride em vez de ficar estagnada, até que a chamada esteja completa. Dessa maneira, uma aplicação multithread maximiza a eficiência da CPU, porque ela não fica ociosa se qualquer thread da aplicação estiver pronta para ser executada. Bem, no que se diz respeito à importância do multithreading na atual indústria de software, isso é extremamente importante. O mais importante é entender que a multithreading é apenas uma maneira de resolver o problema da assincronia. O ambiente técnico no qual muitas pessoas estão escrevendo software difere do ambiente histórico de desenvolvimento de software de duas maneiras principais. Uma dessas maneiras é as máquinas com muitos núcleos agora são comuns. Não podemos mais esperar que a velocidade do relógio ou a densidade do transistor aumente em uma ordem de magnitude. O preço da computação continuará caindo, mas cairá por causa de muito paralelismo. Teremos que encontrar uma maneira de tirar proveito desse poder. Agora, outra maneira é que os computadores estão fortemente conectados em redes e ou aplicativos modernos contam com a capacidade de buscar informações valiosas de várias fontes. Do ponto de vista computacional, esses dois fatores se resumem essencialmente à mesma ideia central. As informações estarão cada vez mais disponíveis de maneira assíncrona. Se as informações de que você precisa estão sendo computadas em outro chip da sua máquina, ou até mesmo em um chip do outro lado do mundo, isso não importa. De qualquer maneira, seu processador está lá meio que parado, queimando bilhões de ciclos por segundo, aguardando informações enquanto poderia estar fazendo algum trabalho mais útil. Portanto, o que importa agora e o que importa ainda mais no futuro não é o multithreading por si só, mas lidar com a sincronia. A multithreading é apenas uma maneira de fazer isso. Uma maneira complicada e propensa a erros, que só ficará mais complicada e mais propensa a erros à medida que os chips com modelo de memória fraca se tornarem mais amplamente utilizados. E sobre a importância de multithreading para os aplicativos de rede, em geral, as pessoas esperam que um servidor seja capaz de lidar com vários clientes simultâneos, de um punhado de dezenas de milhares. Existem várias abordagens para lidar com isso. Quando você está executando um servidor que pode receber solicitações de qualquer fonte de rede, particularmente de qualquer fonte em toda a internet, é muito provável que várias solicitações entrem em simultâneo, ou pelo menos mais rápido do que você pode servir o primeiro. Se você não quiser que o servidor se torne lento muito rápido, uma solução comum é manter um pool de threads e atender a X solicitações simultaneamente. Para que o tempo de resposta não sofra sobrecarga de espera, pelo menos não até que todos os segmentos são utilizados. Assim, a importância do multithreading para aplicações de rede é simplesmente que um padrão comum de gravação de software de rede,
ou seja, servidores, tem um problema óbvio para o qual os threads não são uma solução óbvia. E como desvantagem, quando o multithreading acessam os mesmos recursos, como campos estáticos, temos que tomar cuidado para garantir que duas ou mais threads não acessem ao mesmo tempo determinado recurso. Caso isso ocorra, os dados irão ser corrompidos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ademar. Faço parte do grupo do Seminário de Programação Assíncrona, Multithreading, C++. E o que eu venho tentar mostrar para vocês hoje são os métodos, como usar e as aplicações que eles têm dentro do programa. Os métodos da biblioteca Thread. Então, eu vou começar mostrando a utilização. Depois eu vou fazer um comparativo entre não utilizar e utilizar. Qual a influência que ele faz dentro do programa, do tempo de processamento e isso em geral. Então, por padrão, já comecei incluindo a Airstream, Silocale, Namespace, std e incluí a biblioteca Thread. Além disso, eu criei duas funções aqui. Uma que não recebe nenhum parâmetro e é void, não retorna nada. E outra que recebe um valor inteiro para x e também não retorna nada. Ambas as funções, elas executam a mesma operação. Elas fazem uma contagem até 2 bilhões, somando o valor para x, de 1 em 1. Isso aqui basicamente está sendo usado para dar um tempo de processamento para o programa. No caso, eu não estou utilizando um programa muito extenso, então para se assimilar a um programa que teria muito a ser processado, muitas operações, muitos métodos, muitas funções, eu estou utilizando esse aqui. É basicamente para fazer uma simulação para vocês. Então, a primeira função se chama teste 1, a segunda teste 2. setLocale, padrão, para incluir o dicionário. E aqui que entra a parte interessante. Quando eu boto classe thread e crio o objeto T1, eu preciso passar uma função para dentro dele, porque essa função vai ser a que eu estarei transformando em thread, em assíncrona. Então, a primeira eu chamo de T1, o objeto, e passo o teste 1. A segunda chamo de T2, passo o teste 2 e, como valor inteiro aqui, passo 0. A declaração é feita dessa forma. Além disso, vocês já podem ter uma visão geral aqui dos principais métodos: join_enable, swap, getID e join. Eu vou começar por join, porque na minha opinião é o mais necessário e o mais fácil assim, de entender, mais simples. Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui? O join garante que o thread complete corretamente sem que este seja feito pela finalização da main. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como ele está rodando de forma assíncrona, ambos não seguem uma sincronia, certo? Então, poderia acontecer, normalmente vai acontecer, na verdade, de a main encerrar e esses métodos não terminarem a execução deles. Então, é muito importante que você faça esse comando, você inclua esse método aqui. Basicamente ele serve para isso, para garantir que o programa vai encerrar as threads antes de encerrar a própria main. Então, join serve para isso aí. Join_enable, ele serve para retornar se a thread está em andamento ou não, se ela está em execução ou não. Ele retorna 1 se ela estiver em execução e 0 se ela não tiver. Então, aqui eu incluí um if e um else para mostrar a seguinte mensagem: se ela retornar 1, ela vai para esse cout que fala que está em execução. Se ela retornar 0, ela vai para esse cout que fala que não está em execução. Isso aqui eu fiz no começo do programa, assim que eu instanciei o objeto T1 e T2. E fiz a mesma coisa no final, para a gente ver a diferença. T1 está em execução, T1 não está em execução. Eu não fiz para T2 porque basicamente seria a mesma coisa. Então, a lógica é a mesma.
se utiliza dessa forma também o join_enable. Como se fosse um método chamando mesmo. Não tem muita diferença não. Então, além disso, a gente tem o getID. O que ele faz? Ele retorna uma identificação para a thread ou para a função principal. Porque imagine que eu tivesse muitas funções rodando aqui. E que algumas delas fossem thread e outras não. Então, eu precisaria de uma identificação para cada uma, para facilitar as operações que eu vou fazer com cada uma, qual a lógica eu vou utilizar para cada uma, né? Então, é só uma forma de identificar. E além disso, além desse getID, eu tenho o swap, que serve para, se eu quiser trocar a identificação. Aqui eu vou ter a identificação de T1 sendo mostrada e a de T2 sendo mostrada. Aí eu vou chamar o método swap, ele vai trocar o ID entre T1 e T2 e vou imprimir isso para mostrar a vocês a diferença. Além disso, a função principal ela também tem um ID. E para chamar é preciso incluir esse comando aqui. Como eu vou mostrar para vocês a influência de tudo isso aqui. Então, basicamente, para você utilizar os threads em C++, você precisa desses 4. São os principais, assim. Existem outros comandos, outros métodos, mas eles são mais de um nível mais a fundo. A utilização principal pode se dar por meio desses 4. Como eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou executar o programa. Você pode ver que o programa não terminou, ele está compilando aqui ainda. Ele está executando, quer dizer. Ele terminou agora. Levou 5.24 segundos. Então eu vou explicar aqui o que cada parte dessa significa para vocês. Primeiro, aquele if que eu coloquei. Ele falou que T1 está em execução. Muito bem. Depois ele fala que T1 e T2 estão executando corretamente, por meio desse cout aqui. E ele dá o ID de cada um dos 3. Da principal, da thread 1, T1, e da thread T2. E aí eu chamo o método swap para trocar o ID de T1 e T2. Aqui T1 era 2 e aqui T2 era 3. E agora T1 passa a ser 3 e T2 passa a ser 2. Foi trocado. E aí, após isso aqui, eu chamo o método join para ele encerrar, para ele garantir que encerre o thread corretamente. E depois eu chamo um cout para mostrar que ele foi chamado, esse método. Além disso, agora que ele encerrou, eu faço novamente a parte do join_enable e chamo aquele if_else para mostrar se o T1 está em execução ainda. E aqui a gente vê que ele não está em execução. Ou seja, isso aqui retornou 0 agora, porque eu encerrei ele no join. E além disso, dou um cout para finalizar. Então, basicamente, a operação é essa. Então, o que vocês vão ter que ver de importante é isso aqui, 5.24 segundos. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o mesmo arquivo aqui, os mesmos testes, com a diferença que aqui eu não vou estar usando o thread. Está tudo como um comentário. Eu vou estar fazendo a inicialização, tudo sequencial, tudo síncrono. Então, a gente vai ver a diferença. Vocês lembram, né? 5.24 segundos. Vamos compilar aqui agora. Inicializando o teste 1. Finalizado o teste 1. Inicializando o teste 2. Passei como 0 também. Finalizado o teste 2. Agora, olha o tempo de execução. Quase o dobro. 9.85 segundos. Então, imaginem isso dentro de um programa muito complexo, um jogo ou qualquer coisa que seja. Principalmente um jogo, na verdade. Isso aqui faria uma baita diferença. Então, a ideia de se usar threads é para garantir a otimização do programa. E como vocês viram, ela faz uma baita diferença. Então, vocês vão perceber agora a importância dessa utilização. Além disso, eu tive um problema quando fui usar essa biblioteca thread no Falcon. Por quê?
separei aqui para vocês. E quando eu tentava compilar, eu obtive esse seguinte erro aqui, que eu já copiei para cá e deixei prontinho para vocês. Ele fala basicamente que eu preciso pegar o arquivo da biblioteca e do compilador, porque ele não está sendo executado de forma correta. Ele é completamente experimental e deve ser ativado por meio desse comando ou desse comando. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte aqui. Copiar isso aqui. Vir em projeto, propriedades, compilador, incluir diretório. A gente cola isso aqui. Dá um aplicar. Ok. Esse erro aqui vai sumir. Ó, dá para ver que ele sumiu. Sendo que eu tive outro erro no Falcon. Eu não sei por que ele não está identificando a class thread. Mesmo eu incluindo aqui, tudo certo, ele não está identificando. Já esse problema eu não tive no dev. Então, no dev o que é que eu fiz? Eu vim em projeto, opções de projeto, compilador, e não está mostrando, não, quer dizer, aqui, e GNU, C++, 11. Só fiz fazer essa inclusão, dar um OK, e pronto. Já começou a funcionar e não teve nenhum problema. Ele reconheceu completamente a biblioteca e tudo mais. Então, eu não sei dizer muito bem por que isso aconteceu no Falcon. Mas talvez seja o próprio problema do Falcon, porque o dev agiu naturalmente quando eu fiz com ele. Não precisei fazer mais nada, só fiz aquela inclusão desse erro aqui que fala que é experimental e precisa ativar um desses dois códigos nas opções do compilador. Então, recomendo que se vocês forem utilizar, vocês não usem o Falcon e usem outro tipo de compilador para que não tenham problemas com isso. Então, no mais é isso. Eu queria agradecer pela paciência de vocês e vou passar a palavra para o próximo membro. Obrigado. Meu nome é Vitor Lucas e vou falar sobre a utilização da classe thread em sistemas Linux. O sistema operacional que será utilizado será o Ubuntu 20.04.1 LTS. Para o uso da classe thread em distribuições Linux, mais especificamente no Ubuntu e seus derivados, algumas ações têm de ser tomadas para a correta execução do código. Inicialmente, é necessário instalar a biblioteca pthread. Ela é responsável pela manipulação de threads no Ubuntu. Para verificar se esse pacote está disponível no sistema, utilizamos o seguinte comando: g++ espaço -lpthread. Caso essa biblioteca exista no sistema, este comando retornará a seguinte mensagem: referência não definida para main. Caso a biblioteca lpthread não estiver disponível, este comando retornará uma mensagem diferente, indicando que o arquivo lpthread não foi encontrado. Caso o arquivo não for encontrado no sistema, é necessário instalá-lo. Para isso, utilizamos o seguinte comando: sudo apt-get install lib pthread stubs dev. Executamos e ele instalará o pacote. Utilizaremos este programa para exemplificar como é feito a compilação e execução de um programa que utilize a classe thread. É um programa bem simples que possui 2 threads. Para compilar o programa que foi mostrado anteriormente, é necessário entrar no terminal, navegar até o local onde esse arquivo se encontra, que no meu caso se encontra nessa pasta teste, e digitar o seguinte comando: g++ teste síncrono.cpp-o teste síncrono sem a extensão espaço -lpthread. Após o programa ser compilado, podemos executá-lo. Para isso é necessário
digitarmos o seguinte comando: ponto barra e o nome do arquivo, que no nosso caso é teste síncrono. Clicamos Enter e podemos ver que o programa está funcionando normalmente. Bom dia, meu nome é Gabriel Mota e eu vou falar um pouco aqui sobre as curiosidades de trading restantes e finalizar nossa apresentação, certo? Para começar, eu vou falar sobre o Super Trading, que é uma tecnologia que foi desenvolvida a partir da observação de que algumas vezes o processador de um computador era deixado sem ocupação enquanto executava as instruções de um trade, pois nem todo processo requisita toda a capacidade do processador, afinal ele iria torrar, né? O seu objetivo então tornou-se aproveitar esse período de ociosidade para a execução de instruções de outra trade. Ou seja, enquanto uma trade está sendo processada, ele vai processar uma segunda. Nessa execução, o processador pode executar instruções da trade diferentes para cada ciclo de processamento. No entanto, quando um destes ciclos não está mais sendo utilizado por determinada trade, é aproveitado para executar outra que esteja pronta. Traduzindo, enquanto um processamento é feito, ele já aproveita para fazer mais um, certo? Ele é bom para solucionar alguns problemas de demora no processamento. É muito utilizado por os processadores mais antigos, como os Pentium da Intel mais antigos, cerca de 10 anos atrás. O Hypertrading ele é uma espécie de evolução dessa tecnologia do Supertrading, porém sem as limitações de que todas as instruções executadas de um mesmo ciclo de processamento sejam da mesma trade. Por exemplo, enquanto o Supertrade ele é limitado pelo tempo de processamento de uma pela outra, o Hypertrade ele faz os dois processamentos de forma autônoma, sem nenhuma ligação. Isso se chama paralelismo dentro de cada núcleo do processador existente no computador, certo? Então, traduzindo, ele permite que os trades se executem em paralelo, de forma independente. Este tipo de processamento se aproveita da forma mais eficiente do uso dos recursos dos processadores e melhora ainda mais a performance do multitrade dos programas. Essa é a forma mais bem utilizada hoje por processadores mais recentes. Resumindo, pode-se dizer que o único processador com tecnologia Hypertrading ele habilita e é tratado pelo sistema operacional como dois processadores ao invés de apenas um. Dessa forma, um único processador físico ele é tratado como dois processadores virtuais pelo computador, dividindo as tarefas entre eles, sendo o mais indicado atualmente, né? E para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, a todos que prestaram atenção à nossa apresentação. Antes de usar a forma de programação assíncrona, é sempre bom analisar se o programa realmente precisa, se vai ser beneficiado por ele, pois é uma programação que às vezes pode acabar gerando alguns bugs em casos que ela não seria a melhor escolha. Como, por exemplo, em alguns programas curtos que a programação síncrona resolve o problema facilmente, tentar colocar a sincronidade nela seria piorar o programa. Então, tomem cuidado quanto a isso. Vamos disponibilizar o vídeo aí no Drive na turma, nos grupos de monitoria. Muito obrigado.